Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Bora aí resolver mais uma questãozinha da Unicamp para você se preparar para esse conteúdo, né? Porque a prova tá chegando e aí pode ter bastante coisa legal para você rever aí rapidinho, só para refrescar sua memória, né? E se você curtiu esse vídeo, por favor, dá um curtir aí embaixo, já dá aí, né? Pô, você vai gostar, eu tenho certeza, né? Aqui vai ser um conteúdo bem legal. E compartilha também com alguém, tá? Para ajudar aí outras pessoas aí, que para ajudar também a mim com esse projeto, e se inscreva no canal para que você receba mais informações. Vamos aí responder essa questãozinha legal. Essa questão aqui, ela fala do grupinho dos protozoários, tá? Ela fala sobre a malária. A malária representa um dos principais problemas de saúde pública do mundo, embora a dimensão geográfica da transmissão esteja encolhendo no Brasil. O país ainda registra 42% dos casos da doença nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, recentemente desenvolveu um preparado com alta eficácia antimalárica, agora em fase de ensaios clínicos. Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo da vida do plasmodium, assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico. Ó, eu vou falar com você que eu vou fazer uma revisão sobre malária e sobre outras principais doenças de protozoários, porque assim, eu particularmente acredito que não vai cair malária de novo, né? Não me lembro de ter tido nenhuma notícia sobre. O que eu vi notícia sobre no começo do ano foi falando sobre doenças de Chagas que aumentou a quantidade, tá? Mas malária eu não vi nada falando sobre isso, não me recordo, mas é aquilo, né? Às vezes passa alguma informação porque é muita coisa. Então, vou passar dela, vou passar de algumas outras, e aí você tem a informaçãozinha que vai que ajuda, né? Vamos lá, então, né? A malária, então, existe 3 espécies aí no Brasil, tá? Existe o Plasmodium vivax, que ele causa, né? Acessos de febres a cada 48 horas, por isso o nome popular da doença se chama febre terçã benigna, e ela ocorre a cada 3 dias. E o Plasmodium malariae, ele causa acessos febris a cada 72 horas. Então, ele é chamado de febre quartã benigna. Agora, o capeta aqui, ó, o Plasmodium falciparum, ele causa, né, acessos de febres irregulares, de 36 a 48 horas, né, como a febre terçã maligna, pois ela é conhecida como febre terçã maligna porque ela parasita as hemácias, aglutinando e provocando obstruções dos vasos, podendo levar o indivíduo à morte. Então, normalmente, é essa daqui que é o maior problema. Tá? Então, como que a pessoa ela pode ser contaminada? De algumas formas. Através do mosquito anófeles, que é o mosquito prego. Ele é mosquito prego porque quando ele tá aqui, na hora que ele vai picar, ele levanta o abdômen, tá? E aí ele fica no formatinho de prego. E aí você pode pegar, além dele, você pode também pegar pela transfusão de sangue contaminado pelo parasita. Isso aqui hoje em dia não é tão comum, porque o pessoal faz bastante exame, né? Pelo menos aqui na Unicamp faz muito exame, né? É difícil até se doar sangue, tem muita barreira, mas ainda bem, porque assim a gente evita qualquer todo tipo de doença. Uso compartilhado de agulhas, né, de seringas contaminadas, transmissão para o bebê na hora do parto, quando a mãe está contaminada, tá bom? E aí a gente tem o ciclo, que a gente vai precisar saber muito bem para conseguir entender. O ciclo é o seguinte: você tem aqui o mosquito, tá? Ele vai lá, injeta a saliva contaminada com o parasita, e o ser humano, então, no ser humano, a reprodução assexuada do plasmódio, então, ele é o quê? Ele é o hospedeiro intermediário. Isso não é normal, normalmente o humano é o hospedeiro definitivo, né? Ele faz, por quê? Porque o parasita faz a reprodução sexuada. Aqui, nesse caso, ele é o hospedeiro intermediário mesmo. E aí, os esporositos, então, né, eles vão se alongando e se injetando aonde? No fígado, tá? Aí, lá no fígado, os esporozóitos, eles penetram, então, nos hepatócitos, tá? E sofrem, então, a esquizogonia. E aí ocorre aqui a liberação de merozoítos. Esses merozoítos liberados aqui, eles entram, então, nas hemácias, e aqui nas hemácias eles sofrem a esquizogonia, que é o quê? Uma divisão celular e que vai ser de forma assexuada, tá? Então ele faz o que a gente chama aí de mitose. E aí depois ele então vai virar então com isso os trofozoítos, e com isso ele vai migrar até a corrente sanguínea para que a fêmea do mosquito
pique a pessoa e ingira esses gametócitos, tá? Esses gametócitos, eles são divididos em microgametócitos e macrogametócitos, dependendo aí do tamanho do protozoário. E aí, com isso, ele vai fazer todo o ciclo aqui dentro do mosquito e vai, então, conseguir, então, você ser aí contaminado de novo e aí reinicia o ciclo, tá? Os sintomas da malária, mais especificamente, vai ser o quê? Você vai ter a questão de que ela é principalmente na região da Amazônia, tá? 98% dos casos de malária acontece lá, aqui no Brasil, e aí você tem as febres intermitentes, icterícia, né, porque ele afeta o fígado, então a pessoa fica amarelada, você tem lesões nos vasos sanguíneos, degeneração dos tecidos e calafrios e anemia por causa da destruição das hemácias, tá? A profilaxia é o quê? Destruição do mosquito, tá? Então você tem que usar muito inseticida, bastante repelente, telas de proteção, e evitar aí as áreas endêmicas. Com isso, você tem o quê? Os picos de febre alta, ele está relacionado com a liberação do merozoíto no sangue, tá? Então, você tem que guardar esse nome merozoíto aqui, ó. Demônio, né? Então, é isso. Vamos lá responder essa questão, depois eu falo para você dos outros grupos que podem cair para você ir nesse vestibular, tá? Só para você refrescar a memória. Vamos lá, então, ó. Levando, então, em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do plasmódio, assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico. Alterar a morfologia das hemácias do mosquito não tem hemácia, tá? Mosquito não tem células que carregam oxigênio. O oxigênio vai direto no sangue dos artrópodes. Então isso aqui já está errado. Impedir a entrada do parasita nos linfócitos. Não, o protozoário não está no linfócito. Promover a multiplicação dos esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametófitos. Não, não faz sentido. Se você promover a multiplicação dos esporozoítos, você vai estar aumentando isso aqui. Inibir a multiplicação dos merozoítos nos eritrócitos, diminuindo a carga do parasitas circulantes. Boa essa aqui, hein? Boa mesmo. Então, seria a alternativa D nesse caso. Vamos dar uma olhada só nas outras doenças aqui, porque eu aposto aqui na doença de Chagas, tá? Mas também teve surto de leishmaniose em Souzas, né? E Souzas é aqui perto, então pode ser que caia também. Primeiramente, aqui são os antigos flagelata, tá? Que era o nome, são os cinetoplastídeos, né? Trava-língua. Eles se deslocam através de um flagelo. Você pode aí ter. São caracterizados aí por uma única mitocôndria, tá? Tem que fica na base do flagelo para poder gerar bastante energia ali. E eles podem ser de vida livre, vivendo em água doce, água do mar, solos úmidos, mas também tem os parasitas, que é o do nosso interesse, tá? No caso aqui, a gente tem a doença de Chagas, famosíssima, né? Que foi Carlos Chagas que descobriu. E aí ele colocou o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem ao Oswaldo Cruz, que está falando o nome do instituto lá, que é em homenagem a esse grande médico, o Oswaldo Cruz, que ajudou muito no Brasil em várias coisas. A característica você tem aqui como hipertrofia de órgãos afetados do parasita, principalmente o coração, porque ele começa a cavar o coração, né, principalmente, né, começa a cavar os órgãos, se alimentando dele e fazendo caverninhas para poder colocar sua prole, tá? Como que vai ser o ciclo? O ciclo basicamente é o seguinte: quando ele está no barbeiro, tá? Que é o triatomídeo, que é um tipo de inseto, né? Ele é um tipo de percevejo. Ele faz o barbeiro vai lá, suga a pessoa, né? Que ele suga o sangue. O bicho é do tamanho de, né? Tem quase aí 4 centímetros mais ou menos de comprimento. E aí ele se alimenta do sangue do homem ou de outros mamíferos e faz a ingestão do triatomídeo do sangue da pessoa contaminada. Aí o triatomídeo vai fazer a conversão para a forma de epimastigota e a multiplicação na porção do intestino médio. E aí esse bicho, então, esses protozoários vai se diferenciar na forma de tripomastigotas, metacíclicos, e vai fazer a liberação dos tripomastigotas junto com as fezes e a urina do animal. Ele chama barbeiro pelo seguinte: na hora que ele vai picar a pessoa, ele vai contaminar a pessoa não com a saliva. Aqui é interessante, porque não é a saliva que vai contaminar, e sim as fezes, tá? E a urina. Então, como ele é um bicho que é grande, ele precisa sugar essa saliva,
né? Ele precisa sugar ali o sangue e aí ele precisa liberar espaço. Então, o que ele faz? Na hora que ele está sugando, é tipo o pato, entrou pela frente e sai por trás, né? Entrou aqui o sangue pela frente e já defeca. Aí você vai coçar, porque imagina a inflamação que não dá isso aí, né? E aí, na hora que você coça, você faz arranhaduras na sua pele. Fazendo essas arranhaduras, você então deixa com que o protozoário entre na sua corrente sanguínea. Ao entrar na corrente sanguínea, esse protozoário, então, ele invade as células hospedeiras, tá? E aí vai ser nos órgãos, né? No coração e fígado, né? E baço também. E aí ele vai se difundir pela corrente sanguínea e vai novamente se transformar em amastigotas intracelulares. E aí eles penetram, então, nessas células, se transformando em amastigotas, e vai se multiplicar. Esses amastigotas intracelulares se transformam em tripomastigotas e vão romper as células, entrando então na corrente sanguínea. E é nesse momento que você vai tendo o quê? Vai ter insuficiência cardíaca. Por quê? Porque vai fazendo a transformação da sua célula muscular, que está aqui bonitinha, em fibra, né? Então, essa célula muscular vai se transformando em fibra, seu coração vai ficando duro e vai parando, e você vai ter, então, o quê? Uma parada cardíaca, tá? O tratamento dos doentes, precisa fazer o tratamento do doente para diminuir a quantidade de protozoário, mas não tem cura, tá? Precisa evitar a proliferação do barbeiro, ter a proteção de telas, né, nas portas e janelas, e mosqueteiros na cama, no caso das pessoas nesses locais que tem contaminado, que muitas vezes é norte e nordeste, mas interior de São Paulo também tem, tá? Tem que tomar cuidado com a transfusão de sangue, transfusão de órgão e higiene das plantas usadas para suco, como o açaí e a cana-de-açúcar. Teve já muito caso de gente contaminada no açaí da cana-de-açúcar com doença de Chagas, tá bom? O outro que a gente tem aqui é a leishmaniose, que eu falei para você, que a gente teve casos aqui em Souzas. Você tem dois tipos, a visceral e a calazar, ou calazar, tá? E a úlcera de Bauru. A visceral, ela ataca o baço, o fígado, os rins, intestinos, e ela é muito complicada, tá? Mas você tem que fazer o tratamento do doente aí, mas é meio difícil esse tratamento. E a transmissão é feita pelo mosquito palha, tá? Ou birigui, que são os flebótomos. Contaminado, obviamente, tá? E muitas vezes ele vai contaminar cachorro e depois ele contamina a pessoa ou algum outro mamífero. E o pessoal costuma sacrificar o coitado dos animais, porque é difícil a cura. A úlcera de Bauru, ela ataca a pele, tá? E aí ela faz ulcerações graves na pele, mas a forma é a mesma, tá? Também é os flebótomos que vai contaminar aí a pessoa depois de picar algum mamífero. Como que é o ciclo de vida aqui? Basicamente, você tem o seguinte, né? Você tem um mosquito, ele vai lá, pica a pessoa, tá? Que tá aí com a doença, e os amastigotos, então, são liberados no intestino do flebótomo. E aí, esses amastigotos, eles vão se diferenciar em promastigotas e eles vão, então, se multiplicar e se diferenciar em promastigotas metacíclicos. E esses promastigotas metacíclicos migram para a válvula faríngea, que vai sair pela saliva, tá? Como todos os outros, com exceção ali do doença de Chagas, que é pelas fezes. Aí, esses promastigotas, então, eles vão entrar aí, invadir ativamente as células do tecido que ele quer parasitar, e aí com isso ele vai destruir esse tecido e vai migrar para a corrente sanguínea. E aí na corrente sanguínea ele recomeça o ciclo, tá bom? E aí nós temos finalmente a toxoplasmose, só para a gente dar uma olhadinha também, porque ela pode cair para você, o agente é a Toxoplasma gondii. Essa doença normalmente ela é sintomática, mas ela pode ter alguns casos de cegueira nas pessoas, principalmente se for gestante, e o parasita passa para o feto, afetando o sistema nervoso, então isso é complicado. Tá? Mas como que isso aí pode ser contaminado? A maioria das pessoas, na verdade, a gente tem um preconceito contra gatos, não é porque eu sou gateira, não, mas estou falando como bióloga mesmo, tá? Só que aqui, para você se contaminar com as fezes do gato, você tem que comer as fezes do gato. Né? Basicamente, você tem que se contaminar o quê? Né? Se você tá grávida, o que você tem que evitar? Evita fazer a limpeza das fezes do gato. Mas se você tem gato que nem eu, que é Nutella, você não vai ter problema, porque o meu gato, se ele vê um rato, ele foge. E como que o gato se contamina? Ele se contamina porque ele come o rato ou ele come a ave contaminada com o toxoplasma. E, além disso, então, o que ele pode fazer? Ele pode, então, defecar numa horta, né? Aí essa horta vai estar aí contaminando vegetais, que aí a pessoa acaba se alimentando com vegetal contaminado.
ou ele pode, né, contaminar essa horta que vai ser comida por outros animais e a carne desses animais passa a contaminar as pessoas, tá? Então, são dessas formas que a toxoplasmose contamina. As medidas profiláticas, então, de prevenção, né, a adoção de medidas higiênicas básicas de saúde, assim, se você vai limpar as fezes do gato tá grávida, no caso, coloca uma máscara, coloca luva, né, e depois lava bem as mãos, lava bem o rosto, que você evita aí a contaminação. Não precisa mandar o gato embora, igual a pessoa costuma falar, tá? E, além disso, evitar a contaminação, né, quando você lida com esses animais, cozinhar bem as carnes e se você tiver rato, né, ratinho de estimação e pássaro de estimação também tem que tomar cuidado aí, beleza? Então é isso, né? Só umas diquinhas para você aí nessa questão de protozoários, tá? Mais especificamente os protozoários que causam aí algum tipo de parasitismo. Desejo para você uma boa prova, vai com calma, beba água, né? Keep calm and drink water, né? E bora que esse ano é seu, hein? Tchau, tchau.